Não se sabe exatamente quando e quem inventou a iguaria, mas os estudiosos da área afirmam que os primeiros registros da feitura do pão de queijo datam do século XVIII. Uma coisa é certa, nasceu nas fazendas mineiras, e neste vídeo vamos descobrir como esse alimento tão saboroso chegou na mesa de todos os brasileiros. A história do pão de queijo começa com a mandioca. Devemos aos povos indígenas a domesticação e seleção da mandioca brava, alcançada há milhares de anos antes dos colonizadores, o que a transformou em variedades adequadas para o consumo. Eles também descobriram como extrair o veneno presente nas raízes brutas, tornando-as seguras para o consumo humano após o processamento adequado. Isso originou o polvilho azedo, ingrediente básico deste alimento. Para obter o polvilho, a mandioca é descascada e ralada, produzindo uma massa que é posteriormente prensada para extrair o suco. Esse suco é deixado em repouso, permitindo que o amido e as fibras se separem. O amido, após secagem, é o que conhecemos como polvilho, que pode ser encontrado em duas formas, o polvilho doce e o polvilho azedo. O polvilho doce é obtido a partir do amido da mandioca, que é seco naturalmente ao sol, sem passar por nenhum processo de fermentação. Já o polvilho azedo passa por um processo de fermentação natural, que permite a ação de micro-organismos presentes na mandioca, resultando em um produto com sabor ácido característico. Por mais de 200 anos, o consumo do pão de queijo ficou concentrado em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, a partir dos anos 1950, ele ganhou fama, se espalhando por todo o Brasil e se transformando em uma de nossas marcas registradas. Hoje, o Brasil tem cerca de 700 fábricas de pão de queijo. Aproximadamente 70% começaram e estão instaladas em Minas Gerais. Depois de se popularizar no Brasil, o pão de queijo foi levado para fora. Hoje, ele é exportado para mais de 50 países, sendo desses Itália, Japão, Estados Unidos e Portugal os maiores entusiastas dessa iguaria. Além da receita brasileira, outros países na América Latina têm pratos parecidos. É o caso do Paraguai e Argentina, que tem um pão de queijo em formato de U, chamado de chipa ou chipá. Na Colômbia, o produto similar é chamado de panebono, e no Equador, pan de yuca, que significa pão de mandioca. A experiência de saborear um pão de queijo fresquinho e quentinho é algo indescritível. A crocância por fora e a maciez por dentro fazem com que cada mordida seja uma verdadeira explosão de sabor. Acompanhado por um café quentinho, o pão de queijo se torna o lanche perfeito para qualquer hora do dia. Existem diversas receitas de pão de queijo espalhadas pelas famílias Brasil afora. Tem receita em que o pão de queijo fica mais molinho por dentro, em outras ele é aerado e consistente. Uns preferem com a casquinha mais crocante, outros gostam dele borrachudinho. Essas variações se dão pelo tipo de polvilho, queijo e gordura utilizados, além da quantidade de ovos, água e leite. Embora muitos tentem replicar a receita do pão de queijo, os verdadeiros apreciadores sabem que a perfeição está nos detalhes. O segredo para um pão de queijo irresistível está na qualidade dos ingredientes utilizados, principalmente o queijo Minas, que deve ser de excelente procedência e possuir um sabor único. Outro ponto fundamental é a proporção dos ingredientes. Um bom pão de queijo necessita de no mínimo 40% de queijo Minas meia cura, ou outro queijo amarelo curado em relação ao quilo de polvilho, para que tenha tanto o aroma quanto o sabor característico. Queijos brancos e frescos, com alto teor de água, não são recomendados, pois podem afetar o crescimento do produto no forno, sua textura e aspecto final.
O polvilho azedo, base da receita, também precisa ser de qualidade e procedência confiável. Em algumas versões, especialmente as industrializadas, é utilizado o polvilho doce. No entanto, a receita original pede o polvilho azedo, pois este é responsável não apenas pelo crescimento do produto, mas também por seu aroma e sabor característicos. Apesar das receitas, variações e sabores, o pão de queijo surgiu como um prato para reunir pessoas e encher o estômago. Felizmente, essa tradição continua existindo em diferentes lugares do mundo. Em Minas Gerais, por exemplo, é comum que se convide pessoas para um café com pão de queijo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.